Olá, hoje vamos falar sobre filosofia política. Somos livres, Maquiavel e Rousseau. A ciência política encontra a sua expressão original na modernidade, na figura do filósofo Nicolau Maquiavel. Podemos dizer, de maneira geral, que Maquiavel inaugurou ou criou a ciência política. A força. Para entendermos o papel do pensamento de Maquiavel na ciência política, é fundamental relacionarmos a ideia de política com a noção de força. Maquiavel não pensou, de uma maneira geral, a política numa relação direta com relações de direito, porque para Maquiavel o direito não está no fundamento da política, mas o direito ele é uma consequência das nossas práticas ou da prática política. Na verdade, a leitura que é possível ser feita da principal obra de Maquiavel, O Príncipe, é que a força cria o direito político. Mas de que força Maquiavel está falando? De que força é essa que é capaz de criar direitos políticos? Para entender isso, é fundamental compreender que o ponto principal da obra O Príncipe de Maquiavel está no poder. Maquiavel está preocupado na obra O Príncipe em discutir duas coisas sobre o poder. As condições pelas quais um príncipe é levado a conquistar o poder e as condições necessárias que um príncipe deve usufruir ou deve manter ou para continuar no poder. Por isso nós podemos dizer que Maquiavel inaugurou o pensamento político quando ele naturalizou o poder. Mas naturalizar o poder não é uma visão ingênua do poder. Maquiavel não tem uma visão romântica ou ingênua do poder. Muito pelo contrário. Naturalizar e humanizar o poder significa apenas tecer uma visão crua e objetiva dos elementos e forças naturais que estruturam as relações de poder entre os homens. Mas o que é, então, naturalizar e humanizar o poder? Para Maquiavel, como está dado na sua obra O Príncipe, o poder ele tem a ver justamente com confronto, com disputa, com relações de confronto. Segundo Maquiavel, a origem da política está relacionada a duas forças que se opõem. De um lado nós temos os poderosos, diz Maquiavel, que desejam oprimir, dominar, usufruir da liberdade da grande maioria. Do outro lado, diz Maquiavel, está justamente os fracos, os não poderosos, que têm como único objetivo não ser dominados. Isso é, tem como objetivo fundamental exercer a sua própria liberdade. É do confronto entre aqueles que desejam dominar e aqueles que não querem ser dominados, diz Maquiavel, que nós encontramos o quê? A origem da política. Aqueles que querem dominar sempre vão eleger entre os seus, diz Maquiavel, alguém que possa representá-los no poder. Representá-los para governar de acordo com os seus interesses de dominação. Aqueles que não querem ser dominados vão procurar eleger alguém que possa protegê-los dos fortes e poderosos que desejam somente usufruir da sua liberdade. Segundo Maquiavel, do conflito dessas forças, nós podemos ter, por exemplo, um estado de liberdade, um estado de anarquia ou ainda um estado de tirania. A origem da política está marcada justamente pelo confronto. Maquiavel separa, portanto, as virtudes políticas das virtudes éticas e virtudes cristãs. Ele está estabelecendo os fundamentos do poder político sem recorrer a convenções arbitrárias ou a elementos transcendentes. Ao dizer que a política está relacionada ao confronto, Maquiavel quer dizer, se alguém exerce o poder, não é porque foi escolhido por Deus, não é por um golpe de sorte, mas é justamente porque
consegue lidar com todas as condições humanas, e por isso ele naturaliza e humaniza o poder, e condições naturais que envolvem as relações de conflito. Para Maquiavel, é preciso compreender que as virtudes políticas, que são aquelas que permitem exercer o poder, não são necessariamente as mesmas virtudes éticas que nós consideramos louváveis numa determinada pessoa. Vamos dar um exemplo muito claro sobre isso. A honestidade. A honestidade é uma virtude que nós de uma certa maneira, prezamos muito na nossa relação com qualquer pessoa. Reconhecemos o valor de uma pessoa pela sua honestidade. E a questão toda que o Maquiavel coloca, mas será que esta é uma virtude fundamental para o exercício do poder político? Será que um governante, um príncipe, ele deve sempre falar absolutamente tudo o que ele pensa para seus adversários? Ele deve ser em todas as ocasiões absolutamente honesto? Se pensarmos nesta relação, na prática política e nas virtudes que consideramos mais fundamentais como dissociadas, né, é isto que Maquiavel vai entender por independência do pensamento ou do poder político das chamadas virtudes. O fundamento da política é a arena de disputa perpétua entre os homens, o próprio espaço da vida. Considerando que a política está na origem e tem como origem as relações de conflito, portanto, Maquiavel inaugura uma perspectiva do pensamento político, aquela que parte da realidade dada, parte dos fatos. É preciso considerar que existem na formação das sociedades e dos estados forças políticas que se opõem. E o príncipe deve responder a essas forças. Ele deve reunir virtudes para responder tanto aos interesses da grande maioria que não quer ser dominado, como para os interesses da pequena minoria que quer apenas dominar e usurpar a liberdade alheia. O direito político. Diferente da perspectiva Maquiavel no século XVIII, o filósofo Jean-Jacques Rousseau inaugurou uma nova maneira de pensar a política. Para Rousseau, é fundamental que as relações de fato de política, aquelas existentes tematizadas por Maquiavel, tenham como parâmetro relações de direito. É como se Rousseau tivesse invertido a perspectiva do pensamento de Maquiavel dada no Príncipe. No Príncipe, nós partimos dos fatos para a construção do direito. Para Rousseau, nós devemos partir dos direitos para a construção dos fatos ou da ordem política. A ordem política, para ser legítima, ela deve estar coadunada, isto é, ela deve fazer referência ao direito político. Para entender um pouco melhor o pensamento de Rousseau e essa perspectiva dos direitos aos fatos, ou do direito à ordem política, vale a pena examinar as fases do pensamento russoniano. São 3 fases, na verdade, que se complementam. A primeira fase do pensamento russoniano é uma fase crítica. É a fase da crítica ao homem social, do diagnóstico das instituições civis e políticas estabelecidas historicamente. Já a segunda fase do pensamento russoniano é a descrição dos fundamentos do direito político e a explicitação das razões e causas da corrupção do gênero humano. A terceira fase do pensamento russoniano está na formação do pacto social legítimo como resposta ao problema da corrupção e das instituições políticas. A crítica à sociabilidade. A primeira fase do pensamento russoniano, a fase negativa, está marcada ou está centrada no discurso sobre as ciências e as artes, escrito em 1749. Nesta obra da juventude russoniana, ou a obra pela qual Rousseau debuta no mundo das letras, ela faz uma crítica severa à ciência, à arte, à política e aos costumes dos homens dos seus tempos. Rousseau identifica nas relações humanas o critério da aparência, o critério da dissimulação. E, por outro lado, as relações humanas são dissimuladas e baseadas nas relações de aparência, porque nós fazemos exatamente
tudo o que a perspectiva dominante da ordem social estabelece. A nossa felicidade, diz Rousseau nesta obra, é justamente parecer, transparecer, comportar-se exatamente como a ordem historicamente estabelecida espera da gente. O homem, na perspectiva russoniana, no discurso sobre as ciências e as artes, é um ser alienado. É um ser alienado porque o seu comportamento segue os padrões do seu tempo, porque o seu comportamento consiste justamente em se submeter às relações de poder. E para se submeter às relações de poder, o homem usa de artifícios. A perspectiva russoniana do homem moderno, do homem social, é um ser que usa máscaras. Esse ser que usa máscaras, que quer parecer aquilo que não é ao mesmo tempo o homem que aceita a sua condição servil. Ao mesmo tempo, é o homem que aceita se submeter aos desmandos de uma ditadura absolutista, como, por exemplo, era o governo francês do seu tempo. Nesta primeira obra, no discurso sobre as ciências e as artes, o Rousseau une duas coisas importantes: o conformismo às relações sociais com o conformismo político. Esse conformismo das relações sociais e o conformismo político está pautado numa distinção entre ser e parecer. Para que o homem possa ser aceito na sociedade, é preciso que ele obedeça às regras, aos costumes, aos ditames da própria sociedade. E ao fazer isso, ele renega a sua essência, ele renega a sua própria liberdade. Sobre esse comportamento de dissimulação, de aparência, vamos ver um breve trecho do filme Ligações Perigosas, que descreve a sociedade da época russoniana. I often wonder how you managed to invent yourself. Well, I had no choice, did I? I'm a woman. Women are obliged to be far more skillful than men. You can ruin our reputation and our life with a few well-chosen words. So, of course, I had to invent not only myself, but ways of escape no one has ever thought of before. And I've succeeded because I've always known I was born to dominate your sex and avenge my own. Yes, but what I asked was how. When I came out into society, I was 15. I already knew that the role I was condemned to, namely to keep quiet and do what I was told, gave me the perfect opportunity to listen and observe. Not to what people told me, which naturally was of no interest, but to whatever it was they were trying to hide. I practiced detachment. I learned how to look cheerful while under the table I stuck a fork into the back of my hand. I became a virtuoso of deceit. It wasn't pleasure I was after, it was knowledge. I consulted the strictest moralist to learn how to appear, philosophers to find out what to think, and novelists to see what I could get away with. And in the end, I distilled everything to one wonderfully simple principle: win or die. Esse belo trecho do filme Ligações Perigosas está relacionado ou está descrito de uma forma muito sintética a crítica russoniana ao homem moderno. É este homem moderno que precisa frequentemente se inventar, consultar manuais, consultar filósofos, consultar tutores, consultar pensadores. É preciso que ele se construa, isto é, que ele construa uma imagem para responder àquilo que a sociedade espera dele. Na verdade, este homem é um homem alienado, é um homem perdido. Se respondemos sempre àquilo que é exterior a nós, não somos livres. Se respondemos sempre ao decoro, à polidez, somos sempre dissimulados. É esta separação que Rousseau, na sua primeira obra, o discurso sobre as ciências e as artes, condena. Essa separação entre ser e parecer, entre o homem que é e o homem que se constrói.
mas que ele se constrói não para a sua própria felicidade. Ele se constrói simplesmente para responder a uma força exterior a ele, para responder à própria sociedade. Ao se reconstruir, o homem abdica daquilo que ele abdica da sua própria liberdade. O elogio da natureza. Contrariamente ao homem social, criticado no discurso sobre as ciências das artes, Rousseau, em 1755, na sua obra Discurso sobre a Origem e os Fundamentos da Desigualdade entre os Homens, constrói a tese do homem natural. O homem natural é um ser que vive em si mesmo, privado de todo o progresso, porque ainda não atingiu o estado de progresso, privado de relações sociais. É um homem que não precisa recorrer aos artifícios da dissimulação, do decoro, da polidez. É um homem que, na verdade, não aprendeu a recorrer a esses artifícios. Para Rousseau, o homem natural é um ser essencialmente livre, e ele se caracteriza justamente pela sua autenticidade. Ele se caracteriza por parecer aquilo que ele é. É alguém que não precisa, ou que não tem a necessidade de esconder os seus próprios sentimentos. Para entendermos um pouco melhor a teoria do homem natural russoniano, a primeira coisa importante é saber que se trata de uma hipótese. O homem natural, primeiro, ele é pensado num período anterior a qualquer existência de sociabilidade. Isto é, Rousseau imagina um período, um momento no qual os homens não viviam ainda organizados em sociedades. Então, é uma perspectiva que é uma hipótese. É uma hipótese que é um contraponto construído para melhor julgar o homem presente do nosso tempo. A perspectiva russoniana é criar um homem ideal para ter uma referência de julgamento para o homem de fato. No discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade, Rousseau descreve os diferentes aspectos ou as diferentes características do homem natural. Primeiramente, os aspectos físicos, para Rousseau, não diferem nada do homem social. O homem natural, o homem selvagem, ele é basicamente como um homem contemporâneo. Ele não tem nenhuma característica a mais ou a menos. Anda ereto, como nós andamos. Ele não supõe nenhum tipo de distinção física. As distinções, na verdade, que interessam a Rousseau, elas remontam basicamente aos aspectos morais. Aí a principal característica que nós podemos entender do homem natural é que ele é um homem essencialmente livre. E aí está uma das caracterizações mais importantes do homem natural russoniano. É o fato de que ele é livre porque ele segue a sua própria natureza. Ele realiza aquilo que a natureza determina ou aquilo que a sua própria natureza orienta. Mas a liberdade para o Rousseau não está simplesmente a uma reação reflexa, a reagir às imposições da natureza. A liberdade é uma característica humana, é aquilo que faz um homem ser um homem, isto é, aquilo que faz um ser humano ser propriamente humano. Mas o que consiste essa liberdade que nos faz humanos? Para Rousseau, a liberdade consiste basicamente em poder obedecer, dizer sim ou dizer não, corromper, confrontar as imposições da nossa própria natureza. Para entender isso, vale a pena fazer um breve exame sobre a teoria das paixões ou das necessidades pensadas pela obra russoniana. Diferente do homem social, para Rousseau, o homem natural ele tem basicamente 3 paixões ou 3 necessidades. Desejo de nutrição, desejo de reprodução e desejo de repouso. Na descrição que Rousseau faz do homem natural, a natureza provia essas 3 necessidades ou essas 3 paixões. Se ele desejava comer, se ele tinha necessidade melhor de comer, a natureza proporcionava todos os alimentos.
O sexo, nesse caso, é aquilo que permite dar vazão ao desejo de reprodução. Na perspectiva da descrição russoniana, o sexo é apenas um contato físico, sem qualquer ligação natural. Do mesmo modo, o repouso era provido pela natureza, de acordo com as necessidades do próprio homem. Inúmeros abrigos naturais eram suficientes para acomodar o homem no estado de natureza. Segundo Rousseau, esse homem natural, por outro lado, ele também não conhecia a morte, ele que tanto atormenta o homem social. O único grande receio do homem natural está na sua própria dor. Isto é, porque a dor é um sentimento de enfrentamento da própria vida. Mas a característica da liberdade, além de estar relacionada com essas paixões e o modo como ele vai reagir a elas, segundo Rousseau, né, porque o homem é o único ser que pode dizer não, por exemplo, à imposição da fome. Ele pode optar por não comer. Ele pode optar por não querer se reproduzir, diferente de todos os animais. Mas uma outra característica marcante do homem natural, segundo Rousseau, está relacionada à questão da sua própria bondade. Se existe bondade na perspectiva russoniana, ela é inerente à própria natureza primeira do homem. Se é possível definir uma ação justa, é porque ela é íntegra, isto é, a sua existência não se desviou do caminho traçado pela própria natureza. É verdade que o homem pode escolher não seguir o caminho da natureza, e é justamente porque ele é livre é que ele pode transgredir a natureza. Mas para entender esse aspecto da bondade do homem natural, frequentemente descritos nos manuais como o bom selvagem, é preciso conceber os dois preceitos que governavam o comportamento do homem natural na descrição russoniana. O primeiro dele é um referente à autodefesa, que interessa somente a preservação do indivíduo. Segundo Rousseau, a primeira reação de todo homem é sempre procurar dar conta de suas necessidades, é procurar dar conta da sua própria vida. Esse princípio da autodefesa, ele é um princípio que nos leva à violência, nos leva à agressão, porque ele é um princípio egoísta. Para contrapor ao princípio da autodefesa, Rousseau supõe no homem o princípio da piedade. A piedade, diz Rousseau, é o que regula essa relação com a autodefesa, com esse princípio de que somente atacar. Mas no que consiste basicamente a piedade para Rousseau? Aí a perspectiva da filosofia russoniana é muito interessante. Ele faz uma distinção entre piedade natural e piedade social. A piedade natural é aquela que o homem é capaz de sair de si. É uma piedade do descentramento. Ela vai até o outro, diz Rousseau, e ela reconhece na dor do outro a possibilidade de fragilidade desse outro. Ele é capaz de não atacar o outro porque reconhece nele a sua integridade. A piedade social é completamente diferente da piedade natural. Na piedade social, quando fazemos o bem para o outro, diz Rousseau, no fundo fazemos apenas por nós mesmos. A piedade natural, ela está organizada em torno do seguinte princípio: procure o teu bem, causando o menor mal possível ao outro. Já a piedade social, ela pode ser significada por um outro princípio diametralmente oposto a esse, que é o seguinte: não faça ao outro o que você não quer que não façam a você. Nesse segundo caso, estamos falando de uma piedade egoísta, porque não fazemos o mal ao outro porque não queremos que façam a nós mesmos. Fazemos o bem ao outro porque queremos o bem para nós mesmos. No fundo, nunca estamos pensando no outro, estamos sempre pensando em nós mesmos. A piedade natural significa, ao contrário, pensar no outro. É preciso procurar o nosso bem respeitando a integridade, a liberdade, respeitando a existência do outro. Essa é uma distinção fundamental entre o homem natural e o homem social. O homem natural, ele contrapõe o seu instinto de agressão com a piedade natural. O homem social, ele agrega ao seu instinto de agressão essa falsa piedade.
que é a piedade social. É por isso que podemos dizer que o primeiro é autêntico, onde ser e parecer não há distinção nenhuma. E o segundo, nós podemos dizer que ele vive na aparência. Ser e parecer são duas coisas completamente distintas. Um outro aspecto fundamental da obra Discurso sobre a Origem e os Fundamentos da Desigualdade é justamente a discussão sobre o nascimento da desigualdade. Esta obra, na verdade, ela responde a uma questão muito importante, se a origem da desigualdade, ou se a própria desigualdade que reina entre os homens, ela é ou não legítima do ponto de vista do direito natural. Rousseau, ao retroceder até uma teoria do estado de natureza, até uma teoria do homem natural, ele supõe que o homem, por natureza, ele é um ser livre e igual. E que todas as formas de desigualdade que foram construídas historicamente, elas foram formas que foram adquiridas, ou que foram, na verdade, construídas pelas relações de dominação, pelas guerras, pelos conflitos, pelas relações de força que se estabeleceram historicamente. As desigualdades, tanto econômica, como social, como política, não são naturais. Mas no que consistem essas formas de desigualdade? A desigualdade econômica, ela está na base de todas as outras formas de desigualdade, conforme Rousseau. A desigualdade econômica, ela supõe a separação entre ricos e pobres. Segundo Rousseau, essa primeira forma de desigualdade nasceu com a invenção da propriedade privada. E foram essas relações de riqueza e de pobreza que estão na origem, ou que alimentaram, uma segunda forma de desigualdade, que é a desigualdade social, que é a desigualdade que separa as pessoas entre aqueles que têm poder e aqueles que não têm poder. Segundo Rousseau, foram os ricos, ao adquirir as relações para preservar a sua própria propriedade, que propuseram a formação das sociedades e das leis. E quando se formaram historicamente as sociedades e as leis, nós separamos as pessoas em outras duas classes, entre aqueles que são fortes e têm poder e aqueles que são fracos e não têm poder. A usurpação da sociedade e das leis, ou a dominação, a privatização do poder político, o domínio privado das relações políticas, dá origem a uma terceira forma de desigualdade, que Rousseau denuncia no seu discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade, que é justamente a desigualdade que vai opor, de um lado, senhores e do outro lado, os escravos. Portanto, essas três formas de desigualdade, ricos e pobres, fracos e poderosos, senhores e escravos, foram construções históricas. E a essas formas de desigualdade, melhor dizendo, que Rousseau vai construir uma obra política. A sua obra política chamada O Contrato Social é, na verdade, uma resposta a essas formas de desigualdade. E é uma resposta que busca resgatar a condição do homem natural, qual seja a condição de um homem livre, de um homem que vivia em igualdade, de um homem que poderia se comportar entre seus semelhantes conforme a sua própria natureza. A obra política. Um dos textos mais importantes do pensamento político, filosófico, que tem eco, ou que faz eco até aos nossos dias, na atualidade, é a obra russoniana chamada Do Contrato Social. Ela foi escrita em 1762. Essa obra política, ela supõe uma relação que já estava dada na obra anterior, no discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade. Ela supõe que toda a ordem política está pautada na garantia de dois direitos fundamentais: a igualdade e a liberdade. Se o discurso sobre a origem da desigualdade entre os homens descreve o processo de alienação no qual o homem saiu de um estado de natureza
onde ele era o mais adequado à sua felicidade, era o mais adequado à realização da sua própria essência, era o mais adequado à conservação da sua liberdade, era o mais adequado à conservação da sua autonomia. E esse processo demandou a instalação de uma sociedade desigual. O contrato social é a obra política de Rousseau que visa uma resposta a toda essa construção histórica. É nesse sentido que ela é uma obra revolucionária. Para entender um pouco melhor a obra russoniana, o contrato social, vale a pena retomar o próprio título da obra, Contrato Social. Para Rousseau, a única maneira ou a única forma de relação política, de obediência civil, de relação de dominação entre governo e governado, a única forma que pode legitimar ou garantir um Estado de direito é quando esse Estado é formado por meio de ou através de um contrato. O contrato, na verdade, ele representa um mecanismo que vai dar legitimidade à constituição do Estado civil. Mas para Rousseau, um contrato ele não se faz sem obedecer determinadas regras ou determinados princípios. Nós podemos fazer vários contratos, estabelecer relações de deveres, relações de direito, de obediência, mas nós não podemos fazer com que essas relações não estejam fundamentadas em princípios. Por exemplo, nós não podemos fazer um contrato no qual nós abdicamos da liberdade, porque abdicar da liberdade significa abdicar da própria condição de ser um homem. Significa abdicar da própria humanidade. Nós não podemos fazer um contrato no qual nós vamos supor que uma parte do contrato, por exemplo, o governo, tenha todos os direitos e a outra parte, o povo, não tenha direito nenhum. Nós não podemos, por outro lado, fazer um contrato, segundo a perspectiva russoniana, no qual a sociedade se estrutura em relações de desigualdade, no qual alguma parte tenha privilégio e a outra parte não tenha privilégio ou não tenha direito algum. Isso é, o contrato deve obedecer ao princípio da equidade, ao princípio da igualdade. A obra política russoniana é revolucionária porque ela é uma resposta a todo o processo de alienação histórico. Para Rousseau, nenhum direito político está fundado na sorte, está fundado na força ou no direito divino. Os direitos políticos, eles têm como fundamento o próprio homem. E a condição fundamental do homem, ou na verdade, os dois direitos fundamentais do homem são a igualdade e a liberdade. Historicamente, é verdade, as sociedades não são iguais, ou as pessoas não vivem em condições de igualdade, não vivem em condições de liberdade, ou os homens não usufruem de sua liberdade. É verdade também que, historicamente, o homem não se apresenta moralmente como Rousseau descreve no discurso sobre a origem da desigualdade, como um ser transparente, livre, que age pautado numa piedade fundamentalmente visando o outro. Tudo isso é verdade. Podemos dizer que a obra do Rousseau é uma obra de hipóteses, é uma obra de utopias. Mas essa obra de utopias, ela foi fundamental para a construção dos nossos direitos políticos contemporâneos. Na verdade, o texto do Rousseau é o texto do dever ser. São os princípios que devemos olhar para bem julgar o nosso estado atual presente. Se o homem nunca foi livre, mas se ele pode almejar a ser livre, é porque alguém um dia escreveu que a liberdade é o que humaniza o próprio homem. Duas obras para compreender melhor o pensamento político moderno são na verdade, dois grandes clássicos, O Príncipe de Maquiavel e o Do Contrato Social, de Jean-Jacques Rousseau. A primeira obra, de uma certa maneira, marca o início da ciência política.
E a segunda, ela descreve o auge do pensamento político filosófico. São duas obras que vale a pena ser lidas e que são fundamentais na formação do pensamento político. Bons estudos a todos.